Graça e paz, irmãos. Salmo 58. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes. Julgais com retidão os filhos dos homens. Quando eu olho nesse salmo, eu me lembro de uma certa feita, de um fato que aconteceu em meados de 2015. Ike Batista era o homem mais rico do Brasil nessa época e um dos mais ricos do mundo. E foi um período conturbado na vida dele, onde a justiça desse país começou a cercá-lo de uma forma violenta. Demorou, mas aconteceu. E começaram a confiscar todos os seus bens, todas as suas posses. E um juiz da segunda vara do Rio confiscou seus carros de luxo. Só que aconteceu que após esse processo, semanas seguintes, esse mesmo juiz foi flagrado dirigindo um dos carros de Ike Batista. Ele foi flagrado dirigindo um Porsche. Imagina o inferno que chegou na vida desse juiz. A vida desse juiz nunca mais foi a mesma. E fatos como esse de lá pra cá só vem dando veredito, só vem atestando a impressão que os brasileiros têm com a justiça nesse país. Se há justiça nesse país. A justiça no Brasil é muito questionada. E entendemos o porquê. E essa impressão, é nessa impressão que esse salmo é construído. É nessa impressão que o salmista Davi tem ao orar esse salmo. Davi tem todos os motivos do mundo. Esse salmo nesse período que essa oração é feita nesse salmo, é no período que Davi é perseguido violentamente por Saul. E Davi não entende por quê. Davi não tinha motivo nenhum para sofrer isso do rei Saul. Primeiro porque Davi tinha um cargo de confiança, era um ministro de guerra, ministro das forças armadas. Segundo motivo porque Davi era genro de Saul, era casado com uma das suas filhas. E mais do que isso, Davi era melhor amigo de seu filho, do filho de Saul. Davi era melhor amigo de Jonatas. Então Davi não tinha motivo nenhum de sofrer essas retaliações do rei Saul. E quando a gente olha para esse salmo, a gente entende que Davi começa a entender o porquê que ele é movido por essas afrontas pelo rei Saul. De repente o rei Saul era coagitado, o rei Saul era encorajado por seu STF, por seus conselheiros. Tanto que Davi ele começa esse salmo questionando esses juízes, né? Que no original do hebraico esses juízes ele tem sentido de deuses, tem plural de deuses. Ó deuses, há verdadeiramente justiça nos seus vereditos, nas suas sentenças? Estão julgando com retidão? Há retidão em suas sentenças, esses vereditos, ó juízes, ó deuses? E o salmo é destrinchado nessa ideia, nessa base. E Davi sendo vítima dessas justiças humanas, nessas sentenças humanas, a gente começa a olhar para o nosso hoje e ver que nada mudou. Nada é novo debaixo do sol. Hoje os homens, hoje nós somos cercados por deuses, por esses deuses que dão suas sentenças o tempo todo. Sentenças em todos os meios, em todas as formas. Aristóteles falava que o homem é um ser político, e por ser um ser político, ele é um ser político porque ele vive numa sociedade, então ele tem que contribuir. E as contribuições de hoje são essas formas. É dando suas opiniões em qualquer tipo de meio, é meter o nariz em qualquer meio, é debatendo o tempo todo, julgando o tempo todo assim. Só que essas sentenças a gente no popularesco chama de lacrar. Nós estamos querendo lacrar o tempo todo, seja na internet ou seja pessoalmente. É do tipo, a pessoa é abordada num lugar público sem máscara e o vigilante sanitário vai abordar, um fiscal vai abordar
E a pessoa abordaram que é lacrar com o fiscal. Não, cidadão não, engenheiro. A gente quer lacrar com o entregador de comida, que a gente chama, pede comida para o aplicativo, o entregador vem, a gente quer lacrar, quer debater com o entregador quem que pode mais financeiramente, quem quer debater quem tem a cor da pele melhor do que o outro. É o tempo todo assim. São deuses querendo fazer justiças com a sua retidão, e a sua retidão é a sua cosmovisão moral, o que eu acho certo. Chegamos a esse ponto onde o ser humano é desfigurado porque não quer mais ser cidadão, quer ser engenheiro, né? E sabe Deus o que é que nós somos se não queremos ser cidadãos. Quando Pedro quis lacrar com Jesus, Jesus chamou ele de diabo, reda de mim, Satanás. Daí vem para o lado cristão. São cristãos que querem lacrar na frente do hospital porque uma menina de 10 anos não pode abortar, mesmo sendo vítima de estupro. É tempo todo assim. Deuses querendo lacrar, deuses querendo fazer suas verdadeiras justiças, suas sentenças. Quando a gente termina esse Salmo 51, a gente encontra Davi, vítima de uma falta de justiça, encontrando alguém que tem a verdadeira justiça. Ele termina o Salmo 58 falando: certamente há um Deus que julga na terra, e julga com retidão, julga com justiça, julga na terra com perfeição. E esse Deus, revestido de retidão, nos convida a ir para o caminho oposto. O evangelho desse Deus nos convida a nos compadecer desse mundo que apenas tem uma velha opinião formada sobre tudo, que são essas opiniões revestidas de sentenças, de lacrações. E eu termino essa reflexão pensando quando Jesus no Sermão do Monte falou: bem-aventurados que choram, porque parece que ele olhou para o nosso hoje e disse: bem-aventurados os que choram, porque ainda consegue chorar, ainda consegue se sensibilizar, em vez de lacrar e de se revestir como um juiz, como um Deus. Então que nós possamos aprender com Davi, entender que essa postura, essa posição de juiz, vamos deixar para o nosso Deus. E nossa posição, que nos evangelhos convida, é chorar com os que choram e se alegrar com a justiça de Deus. Deus te abençoe.